Olá, boa tarde e bem-vindos às entrevistas da Renascença aos líderes partidários a propósito das eleições autárquicas. Hoje temos connosco Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, um partido que ao longo da sua história teve sempre alguma dificuldade de implantação autárquica. Nas últimas eleições autárquicas, nas eleições nas câmaras a que foi sozinho, teve 2,5% dos votos. Agora vai candidatar-se a 251 conselhos. Uma das ambições é eleger mais autarcas do que em 2017. Muito obrigada por estar aqui connosco. O que é que gostava que fosse a surpresa do CDS na noite dia 26? Obrigado, Eunice, pela oportunidade. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O CDS parte com um objetivo claro para estas eleições autárquicas, que é conseguir mais autarcas eleitos do que teve em 2017. E para isso nós desenhamos listas próprias e listas de coligação que procurem atingir esse objetivo, que é o crescimento do CDS nestas eleições autárquicas face a 4 anos atrás. Para que com isto o CDS contribua com uma atitude firme de oposição ao Partido Socialista, que comece a formar em cada terra de Portugal uma alternativa ao Governo Nacional e que o resultado destas eleições autárquicas também constitua um momento de viragem do socialismo e possa ajudar a virar Portugal à direita. Portanto, associa o resultado da noite 26 a uma mudança no país portanto, na noite de dia 26 devemos interpretar os resultados nesse sentido e não apenas numa leitura estrita de resultados de eleições autárquicas? Está a dizer-me isso? A leitura que eu faço é, se o CDS crescer em número de autarcas, significa que os portugueses estão a depositar mais confiança no centro-direita, na direita popular que o CDS representa, e que por essa razão a nossa implantação nacional crescerá. E se crescer, nós teremos mais instrumentos políticos para ajudar a virar o país à direita. Ainda que eu acho que cada terra é uma terra, cada caso é um caso, e os eleitores sabem separar aquilo que é a política nacional da política local. Contudo, nós apresentamos mais candidaturas autárquicas do que há 4 anos atrás. Portanto, a nossa malha de implantação nacional cresceu e nós queremos crescer também ao nível de representação, contando autarca, conselho a conselho. E foi por isso que apresentámos listas fortes, competentes, com gente credível, muitas delas vindas da sociedade civil. Portanto, somos um partido de portas abertas àquilo que melhor a sociedade tem para oferecer à política local. Com o Partido Social Democrata, nós também fixámos um princípio que dizia basicamente o seguinte: sempre que os nossos dois partidos, CDS e PSD, juntos pudessem derrotar a esquerda no poder, nós devíamos colocar esse interesse acima de qualquer outro. Foi por isso que formámos coligações para que o Partido Socialista não tenha um resultado hegemónico nas próximas eleições autárquicas, como vem tendo sucessivamente ao longo dos anos. Um dos sítios onde formaram coligação foi em Lisboa e, inclusive, dentro do seu partido foi acusado de ter negociado uma coligação desfavorável ao CDS, tendo em conta os resultados de 2017, em que o CDS teve quase o dobro, ou mesmo o dobro da votação do PSD. Considera que a negociação de Lisboa foi a possível, foi a melhor? Muito bem. Eu fiz um apelo a todos os dirigentes nacionais do meu partido, é que estivessem disponíveis para o combate autárquico nas eleições. E a verdade é que todos responderam sim a este repto. Eu não me lembro na história do partido de um exercício de disponibilidade, de combate político, como esta direção do CDS, num dos momentos mais conturbados da sua história, está a dar. Em Lisboa, o que aconteceu é que, pelo menos foi veiculado na comunicação social, por parte dos jornalistas, dos comentadores, que o acordo tinha sido favorável ao CDS. Na medida em que, e eu creio que isso ficará demonstrado na noite eleitoral, nós, sobretudo ao nível das freguesias, vamos multiplicar o número de autarcas eleitos, nomeadamente a participação do CDS no executivo das juntas de freguesia, que é a unidade mais próxima da população que podemos ter e que dá um interface, um rosto à política local do CDS. Mas provavelmente vão perder vereadores. É possível que percamos ou não. Enfim, em caso de vitória, nós até podemos eleger os 4 vereadores que temos atualmente. Agora, o que acontece é, ao nível da Assembleia Municipal, no pior do cenário, mantemos o número de deputados municipais que temos. Na Câmara Municipal poderá dar-se o caso de ou mantemos os que temos ou, porventura, podermos, infelizmente, perder o mandato. Mas, no cômputo geral, eu creio que o saldo é bastante positivo. Sendo certo do seguinte: eu procurei, como lhe disse, juntamente com o PC, a encontrar os melhores candidatos. E eu estou absolutamente convencido que o melhor candidato para Lisboa é o engenheiro Carlos Moedas, porque
colocará cobro ao clientelismo que se vive na Câmara, ao sistema de interesse que o Partido Socialista montou, que aumenta os impostos para engordar o número de funcionários públicos, transformando Lisboa um dos principais empregadores do nosso país, com políticas de habitação para os jovens, para que novas famílias cresçam nesta cidade, ao nível do estacionamento, acabando com uma polícia persecutória dos lisboetas, como é o caso da EML, e dando também a esta cidade uma oportunidade de se ir modernizando e acolhendo no seu seio famílias de todas as idades. Portanto, nesse aspecto, eu tenho a certeza absoluta que quem quer acabar com o socialismo na capital tem o melhor candidato possível, que é Carlos Moedas. E mais, quem não quer mais socialismo só tem uma opção, é votar em Carlos Moedas, porque se não votar nele, votar em todos os outros candidatos alternativos, é um voto em Fernando Medina. Não votar em Carlos Moedas é um voto em Fernando Medina. Portanto, eu estou muito tranquilo com as escolhas que fizemos em Lisboa e o nosso partido Mas essas está escolhas realizado. também, ao nível dos nomes, não só dos lugares, mas dos nomes, também foram alvo de discussão interna, porque tinha um vereador disponível para continuar e que não quis escolher. Como é que responde à acusação de que lhe falta capacidade para ser agregador? Olha, o mote da candidatura Carlos Moedas é novos tempos. Nós não podemos prometer novos tempos com rostos velhos. Portanto, eu procurei fazer uma renovação também nas listas, apresentando novos protagonistas que representassem o nosso partido. E há uma coisa que eu tenho a certeza: enquanto eu for presidente do partido, eu vou escolher sempre os melhores para representar o CDS nas listas, sejam autárquicas, sejam nacionais. E em Lisboa, eu escolhi aqueles que eram mais competentes, mais preparados para integrar a filosofia da direção política do CDS para a Câmara Municipal de Lisboa e que se encaixassem no perfil que Carlos Moedas também pretendia para a sua equipa. Porque, repare, um candidato a uma Câmara Municipal, quando desenvolve um projeto, e eu desenvolvi primeiro um projeto, só depois é que falei em nomes, foi essa a metodologia que segui, não é como noutros tempos no CDS, distinguimos primeiro os nomes, só depois as ideias. No projeto, nós preocupámos-nos em atribuir prioridades à cidade, ideias âncora, e depois escolhemos as pessoas mais indicadas para executar esses mesmos projetos. E eu escolhi aqueles que tinham o perfil e a personalidade mais indicada para a missão que tinham em mãos. E eu estou absolutamente convencido que fiz as melhores escolhas possíveis e não só procurei exercer também a minha autoridade democrática enquanto líder do CDS, fazer as minhas escolhas tal e qual o líder do PSD fez as suas. É importante dizer que a escolha de Carlos Moedas foi também uma escolha do líder do PSD, como também foi do líder do CDS, e depois os nomes foram surgindo de acordo com o perfil e o currículo e a qualidade dos intérpretes que nós tínhamos no nosso partido. E deixe-me dizer outra coisa, que é, eu, mesmo nas listas de Lisboa, integrei muita gente que não pertence à minha sensibilidade interna dentro do CDS. Não está integrada na corrente maioritária que suporta esta direção. Basta ver os candidatos às juntas de freguesia, mesmo no quadro da variação, perceber, olha, inclusive tem lugar, o número 2 indicado pelo CDS é o Dr. Diogo Moura, que é o Presidente da Conselhia de Lisboa, que, como sabe, no congresso realizado em 2020, em que eu fui eleito, não foi sequer meu apoiante, e aliás até defendia uma composição de listas diferente da direção do partido. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que tenho conseguido congregar aqueles que querem ser congregados. Aqueles que não querem, isso é uma tarefa objetivamente e materialmente impossível. A propósito, aliás, dessas discussões sobre as listas para Lisboa, começou logo a falar-se, aliás, o João Gonçalves Pereira dizia que faria essa avaliação depois no Congresso. O Congresso tem o CDS terá um Congresso ordinário em janeiro ou fevereiro. Sente que vai ser avaliado por estas autárquicas nesse Congresso e que é o seu lugar que pode estar em causa? Todos os líderes são avaliados por resultados eleitorais e eu não temo esse julgamento por parte do partido, fruto das escolhas que os eleitores decidirem fazer em liberdade. Eu tenho preparado o CDS para ter o melhor resultado possível e é esse trabalho de preparação que me cabe a mim fazer enquanto líder do partido. Como disse, há pessoas que estão mais empenhadas nesta altura em pensar no Congresso do que em pensar no bom resultado do partido nas eleições autárquicas. Com certeza que o Presidente do partido não é um desses. Eu tenho procurado manter o foco na oposição ao Partido Socialista a nível nacional, numa altura em que cada vez mais os portugueses pagam impostos completamente desajustados. Temos a maior carga fiscal de sempre, em que os jovens têm dificuldade em ter acesso a uma habitação condigna, em constituir família, em terem filhos, em que os nossos doentes, milhões e milhões, não têm uma consulta no lado do SNS e o Estado, por razões ideológicas, não lhes oferece no setor particular e social, onde o preço dos combustíveis é verdadeiramente exorbitante e tem esmagado a nossa economia, onde aqueles que trabalham já não conseguem fugir de uma situação de pobreza. Trabalham, pagam para trabalhar não compensa e continuam pobres, talvez a pagar aqueles que não querem trabalhar e subsidiar a preguiça. E, de facto, a meritocracia no nosso país, o elevador social está variado. Eu tenho
procurado combater o socialismo apresentando soluções. A nível autárquico, procurei apresentar projetos e candidaturas fortes. Esse é o meu foco como presidente do partido. Que eles têm a agenda do Congresso, teremos tempo para disputar esse Congresso. Em janeiro tem a data marcada e vamos ver quem é que sairá vitorioso. Em relação às questões autárquicas propriamente ditas, uma das matérias que está muito em discussão nestas eleições autárquicas é o processo de descentralização, até porque o Primeiro-Ministro recorrentemente tem dito que os autarcas que vão ser eleitos no dia 26 de setembro serão os autarcas com mais poderes em Portugal. Como é que o CDS vê o processo de descentralização em curso, sendo que há muitos autarcas que se queixam de que a delegação de competências não é acompanhada por delegação de meios financeiros? Esse é que é o ponto crítico na descentralização. Em teoria, eu sou um apoiante da descentralização. Prefiro-a a qualquer regionalização, porque é dar autonomia política, criação de mais impostos, criar estruturas para bois e criar ainda mais entropia aos processos de decisão. Portanto, a descentralização, em teoria, é um modelo muito inteligente para nós desenvolvermos equitativamente o nosso território e promovemos a coesão de Portugal. Mas o que acontece é que o Governo quer sacudir algumas responsabilidades que até aqui cabiam ao Governo Central, atribuindo-as às autarquias sem acompanhar pelo devido envelope financeiro. Portanto, nós não podemos bloquear as ações das autarquias locais porque não lhes damos meios para executar as novas competências. Portanto, o que interessa é ter poder se depois não há meios e verbas, não há dinheiro para conseguir, por exemplo, na área da educação, na área social, na área das infraestruturas, na área do desenvolvimento territorial. As autarquias não terem meios para prosseguir essas mesmas tarefas e as novas competências que lhe foram delegadas. Bem, isto é um sistema que fica logo inquinado à partida. Claro que eu acredito que aqueles que estão mais perto das populações têm maior conhecimento do terreno e uma interpretação mais certeira daquilo que cada terra precisa para se desenvolver e para dar uma resposta imediata e certeira às dificuldades e às necessidades que estão verificadas. Agora, se não tiverem meios, e se for um processo encapotado para o Governo se desresponsabilizar, passar culpas para as autarquias e não lhe dar ferramentas para poder gerir politicamente os desafios que se colocam a cada terra do país, então isto tem que ser corrigido e tem que haver uma tabela atualizada de valores, de custos, de despesa que permita levar por diante uma descentralização que seja verdadeiramente colocada ao serviço de cada população, através de mecanismos de desenvolvimento social e económico que cada terra precisa para reclamar um maior progresso e uma maior coesão territorial. Portanto, acho que o Governo aqui tem que andar bem, tem que dialogar com os nossos autarcas e tem que pagar um preço justo para as competências que está a delegar. Já disse que prefere a descentralização à regionalização. Isso quer dizer que o CDS irá lutar contra a regionalização, seja ela qual for e quando for? O CDS tem uma posição consolidada há muitos anos sobre a regionalização. Nós somos contra a regionalização porque acreditamos que divide o nosso território, cria capacidades até tributárias a essas novas entidades que serão criadas, que dividirão equitativamente o nosso país. Será mais um chorrilho de interesses para colocação dos bois, dos amigos, dos familiares e das clientelas de quem está no poder. E creio que criará também uma burocracia e uma entropia ao processo decisório e de implementação de políticas locais que, no nosso ver, não nos agrada e não parece ser o caminho certo para Portugal. Agora, nós estamos abertos a discutir um processo de descentralização que, de facto, ajude a dar mais poder e margem de intervenção a quem está no terreno, meios financeiros para aplicar a sua proposta de desenvolvimento social e económico de cada terra do nosso país, que ajuda a corresponder aos desafios de coesão do nosso território, acabar com as assimetrias que se assistem, mas sendo certo que isto tem que ser feito de forma articulada com o Governo e o Governo tem que corresponder aos anseios, dando ferramentas objetivas para que esta descentralização ocorra bem e com metodologia e com instrumentos reais para Portugal possa avançar e não esteja tão dependente
do centralismo de Lisboa, que olha para o resto do país como paisagem, que ignora aqueles que não vivem não vivem nas grandes áreas metropolitanas, que não vivem no litoral de Portugal, porque não temos português primeiro nem português segundo, e de facto é muito importante que a política em Portugal não esteja tão dependente dos gabinetes, das secretarias de Lisboa, pessoas que nunca visitaram o interior do nosso país, que o ignoram e que querem decidir sobre ele através dos óculos do tecnocrata urbano. Mas não acha que entre o nível municipal, em que temos muitos concelhos que não têm sequer dimensão para ter economias de escala em algumas áreas de descentralização, e o nível central, não nos falta aqui um nível intermédio? Nós já tivemos níveis intermédios, porque lembras-te dos governos civis. Era um nível intermédio que, entretanto, foram extintos e que, de facto, não me parece que tenham deixado grandes saudades. O que nós precisamos é de políticas públicas capazes de dinamizar o desenvolvimento do nosso território a nível local. Olha, eu tenho defendido, por exemplo, que seria interessante criar um quadro fiscal específico para o interior do nosso país, quer para as empresas, quer para as famílias, com IRC mais baixo, com IRC também mais reduzido, de modo a que as famílias se possam fixar no interior e que as empresas, os investidores, que é quem cria riqueza e a distribui, e postos de trabalho, possa olhar para essas zonas como atrativas para a criação de valor. Por exemplo, são algumas políticas que podiam ser implementadas por quem está no governo, melhorar as acessibilidades, criar alguns serviços públicos importantes que muitas dessas terras vão perdendo e que obrigam também depois ao êxodo da população para as grandes áreas urbanas, nomeadamente ao nível dos serviços do Estado na saúde, na justiça, por exemplo, nas lojas do cidadão, etc., que são um conjunto de valências que são úteis no dia-a-dia das pessoas e que se vão perdendo e que por isso também dificultam a constituição de família e a manutenção de uma vida realizada nessas zonas do território. Sendo certo que eu acho que o primeiro interesse de todos era colocar a economia dessas terras a funcionar. Isso terá que passar por estímulos diretos para que haja criação de riqueza, criar postos de trabalho, para que as famílias se fixem lá, para que os jovens que são uma mão de obra altamente qualificada tenham capacidade de ser absorvidos pelo mercado de trabalho, e para que os nossos idosos não sejam abandonados, porque basta ir ao interior do nosso país para perceber que a maior parte dos nossos idosos estão isolados, estão excluídos socialmente, estão votados ao sofrimento em silêncio e não são acompanhados nem pelas famílias que foram separadas porque tiveram que procurar outra terra para lutar pelos seus sonhos, quer por parte dos poderes públicos que os ignora e que os vota ao esquecimento. Quando fala em verbas para investir, falamos muito hoje em dia do PRR e tem também aparecido muito associado a esta campanha autárquica. Acredita que o PRR vai ser o instrumento de modernização do país? E se isso será possível com as autarquias? Ou seja, até que ponto tem esperança que o PRR tenha esta capacidade de ser um investimento capilar pelo país todo? Eu perdi essa esperança e até chamei ao PRR um tiro de bazuca no pé dos portugueses quando observei que mais de 60% dos fundos vão ser atirados para a máquina do Estado, em vez de serem direcionados para a economia real, para os nossos empresários, que é quem cria riqueza e gera postos de trabalho no nosso país. Por exemplo, a Grécia apostou apenas 30% dos fundos no Estado. Apenas 30% são investimento público. Vão criar mais 4 vezes postos de trabalho do que Portugal e cada emprego custará menos de metade do que aquilo que vai ser criado no nosso país. Nos últimos 6 anos, 99% dos nossos empresários não viram 1 cêntimo dos fundos estruturais comunitários. Portugal já recebeu cerca de 150 mil milhões da União Europeia e continuamos com os mesmos déficits, com as mesmas dificuldades estruturais da nossa economia. Portanto, este PRR será uma oportunidade perdida, porque colocou a ideologia, o Estado, os amigos, as clientelas, os familiares do Partido Socialista que moram no Estado, porque o Estado é o único país que o PS conhece, à frente da economia. Portanto, vamos dizer destes fundos o que dissemos de muitos outros. Houve desvios, houve investimento no botão em vez de nas famílias e nas empresas e que os problemas se agravaram, o dinheiro desapareceu e Portugal atrasou e em vez de caminhar em frente. Portanto, eu acho que estes fundos deviam ser investidos, sobretudo, a dar mais músculo financeiro à nossa economia. Por exemplo, eu acho que seria importante, nesta altura, nós aproveitarmos esta ocasião para dizer que em Portugal trabalhar tem que valer a pena, tem que compensar. Quem trabalha não pode ser pobre, não pode subsidiar a preguiça dos outros, tem que conseguir enriquecer, subir na vida, reparar o elevador social, dar aos seus filhos mais do que teve para si. Isto não acontece no nosso país, é uma vergonha. Os portugueses são escravizados fiscalmente, há um esbulho todos os dias. Recorda-se daquela frase de Miguel Sousa Tavares recentemente numa entrevista que disse que os jovens início de vida ganhavam 2.000
700 euros. Lembra-se Foi disso? um, Foi um lapso, um claro que sim. exemplo que ele deu. Sim, mas eu pego nesse exemplo não é para criticar o Miguel Sousa Tavares. É óbvio que nós sabemos que isso não tem adesão à realidade. Mas se fizermos contas, percebemos qual é o Estado que temos em Portugal. O que é o socialismo puro? Um jovem que ganha 2.700 euros em início de vida leva para casa pouco mais de 1.800 euros. E uma empresa tem um custo com ele de 4.150 euros. Ou seja, a empresa paga-lhe 4.150 euros, o jovem leva para casa 1.800, há 2.350 euros só impostos. Ou seja, o Estado fica com mais dinheiro do que quem trabalha. Portanto, o Estado tornou-se um inimigo de quem quer investir, porque ainda lhe vai buscar dinheiro aos empresários, para além destes impostos que cobra ao IRC, e também torna-se um adversário de quem quer trabalhar, de quem quer empreender, de quem quer ter um emprego e gerar poupança. E depois, em Portugal, nós também temos um problema cultural. Achamos que quem ganha 1.700 euros é rico, mas não é rico, porque temos uma dificuldade muito grande, temos um salário mínimo muito baixo, mas depois temos outro problema estrutural, é que o nosso salário médio também é muito, muito baixo. Percebe? Está muito colado com o salário mínimo. O que acontece é que, em início de vida ou no final de carreira, as pessoas dificilmente ganharão 2.700 euros, 1.800 euros, o que é manifestamente pouco. Falando com uma pessoa que vive na Suíça, que vive na Bélgica, que vive na Holanda, não compreende de facto este desfazamento. E como é que isso se muda? Isso muda-se, em primeiro lugar, parece-me que é necessário dar mais incentivos, do ponto de vista fiscal, a quem cria riqueza em Portugal. Olha, parece-me evidente que nós temos que diminuir o IRC. É uma proposta que nós voltaremos a apresentar no Orçamento do Estado. Baixar o IRC para 19% é dar mais capacidade aos nossos empresários para reter os ganhos que tenham anualmente, para reinvestir no seu negócio, para pagar melhores salários aos seus trabalhadores. E historicamente, sempre que se baixou o IRC, aumentou a receita fiscal, porque a riqueza do país aumenta e mesmo sendo tributada numa taxa inferior, há mais entrada de dinheiro nos cofres do Estado. Outra proposta que eu proponho tantas e tantas vezes, e vai voltar a ir à discussão no próximo Orçamento do Estado pela mão do CDS, é uma brutal descida de imposto no IRS. Nós precisamos ter menos escalões, mas menos escalões com taxas muito mais baixas, para fomentar a poupança das famílias. Está a defender o contrário daquilo que o Primeiro-Ministro já anunciou, que é o aumento do número de escalões. Sem dúvida. Porquê é que eu defendo menos escalões e menos taxas? Porque se nós tivermos menos escalões e menos taxas, nós vamos tributar menos as famílias, em limites muito inferiores àqueles que estamos a tributar hoje em dia, porque, enfim, as pessoas sabem que há quem em Portugal 60% do que ganha entrega ao Estado. E, sobretudo, a classe que é mais penalizada é a nossa classe média, que não se consegue libertar pelos impostos que são praticados pelo Estado e não consegue assim recuperar do ponto de vista social. Se nós tivermos menos escalões, com menos taxas, nós podemos estar a fomentar a capacidade de poupança nas famílias, temos intervalos maiores de tributação, o que faz com que aqueles que trabalham mais, que ganham mais ao final do mês, não passem imediatamente para o escalão acima e não sejam mais tributados. E vamos dizer uma coisa que para mim é óbvia, é que acreditamos mais nas pessoas e nas famílias para gerir os seus rendimentos do que no Estado. Outro exemplo que me parece importante também ao nível fiscal, que eu queria aqui destacar, era o seguinte: nós acho que devemos acabar com a tributação do trabalho suplementar, ou seja, aqueles que trabalham mais horas, para além do período normal de trabalho, esse dinheiro tem que ser delas, não pode ser para entregar ao Estado, para fomentar o mérito, o esforço e o trabalho. E depois como é que compensa isso em termos de equilíbrio orçamental? Muito bem. Eu acho que os fundos do PRR podiam ajudar a compensar esta descida de impostos. E depois nós também temos que reduzir estruturalmente os gastos públicos. Eu acho que o Estado tem Os fundos do PRR não podem ser usados para despesa corrente, não é? Não, exatamente. Não podem ser usados para despesa corrente, mas podem ser usados em estímulos à economia que permitam dar mais liquidez às empresas, criar linhas de financiamento e ajudar na modernização dos seus próprios negócios. Tudo isto é colocar a economia a funcionar, é gerar dinheiro. E depois tributamos mais, porque se as empresas produzirem mais, baixamos os custos de produção. Se nós tivermos maior fluidez no nosso tecido empresarial, naturalmente que as empresas vão arrecadar mais dinheiro e vão pagar melhores salários. Com isto, eu creio que nós também podemos melhorar e muito a vida de quem trabalha, se, por exemplo, dermos incentivos fiscais. Eu acho que os incentivos fiscais acabam por ter sempre um retorno positivo. Olha este pequeno exemplo. Se nós conseguirmos, em Portugal, que uma empresa que trabalhe, que contrate um trabalhador que esteja desempregado há mais de 6 meses, com um contrato sem termo, e dissermos que a empresa tem direito ao subsídio, ao remanescente do subsídio de desemprego que este trabalhador teria direito, eu acho que isto é uma capacidade que estamos a dar às empresas de reter empregadores, de reter trabalhadores e de manterem postos de trabalho e irem
recrutar a quem está desempregado há mais de 6 meses, que já é um desemprego de longa duração. Portanto, este é um exemplo muito simples. Nós estamos a colocar as ajudas do Estado ao serviço das empresas, ao serviço da contratação, a diminuição do desemprego e é um apoio fundamental nesta altura de crise. Isso são, no fundo, propostas alternativas para a governação. Até que ponto o CDS já está a trabalhar com o PSD na construção dessa alternativa de direita que o Francisco tanto considera necessária? Bem, nós neste momento estamos focados no ciclo autárquico, que é o mais importante. E se tivermos os nossos dois partidos juntos ou em separado um resultado generoso nas eleições autárquicas e conquistarmos câmaras ao Partido Socialista e elegermos mais mandatos do que há 4 anos, estamos num caminho de crescimento e de afirmação de uma alternativa política consistente e forte, com adesão no nosso tecido social e com a capacidade de mobilizar os portugueses. Para já, é este o sinal que queremos dar nas eleições autárquicas. Depois, a nível nacional, nós temos que, a seguir às eleições autárquicas, focar-nos numa alternativa política, que eu estou absolutamente convencido que terá de ser formada tradicionalmente pelo PSD, pelo CDS, porque são partidos que têm capacidade de compromisso e de convergir em políticas Mas que públicas. pode ser alargada ainda mais à direita, aos outros partidos? Eu acho que nós neste momento temos que dar força aos nossos dois partidos, são os partidos clássicos do centro-direita em Portugal. São partidos responsáveis, são partidos de bom senso, são partidos que historicamente têm um património muito valioso na nossa democracia, com um lastro político de credibilidade e de rigor, que creio que faz todo o sentido que a prioridade seja dada a um entendimento entre estes dois partidos, para que o voto do descontentamento e do protesto possa ser centrado numa alternativa política razoável e decente e com sentido de compromisso e de Estado. E estes dois partidos oferecem isso a Portugal, o PSD e o CDS. Agora, eu acho é que depois das eleições autárquicas nós temos que nos começar a centrar também em políticas claras, nós temos de ter uma mensagem focada para oferecer aos portugueses, temos de dar identidade a este espaço alternativo de centro-direita composto pelo PSD e pelo CDS, com rostos, mas também com ideias políticas muito claras. Por exemplo, vou dar um exemplo, já referimos há bocadinho. O CDS aprovou no Parlamento uma medida chamada Vale Farmácia, que é um cartão que vamos dar aos idosos com mais de 65 anos de baixos rendimentos para pagar todos os seus remédios nas farmácias, porque sabemos que muitos idosos não conseguem enviar os seus medicamentos porque não têm dinheiro e são confrontados com uma escolha desumana entre comprar alimentos ou comprar medicamentos. Ontem, um dos principais diários do nosso país dava conta que apenas 14% dos idosos é que usam os seus apoios na compra de medicamentos. Os outros não o fazem porquê? Porque não têm liquidez, porque o atual sistema funciona por reembolso. O Vale Farmácia não funciona por reembolso. É falta de liquidez ou falta de informação? É falta de liquidez, pelo menos foi a causa que foi avançada neste estudo. Porque é tão simples como isso, como as suas pensões já são muito baixas, na altura de pagar os medicamentos, e são eles que têm que avançar com o seu dinheiro, como não têm orçamento, não compram os seus medicamentos. Preferem gastar noutras despesas, por exemplo, com alimentos. A medida que eu proponho, o Vale Farmácia, que o Governo já devia ter executado e não o fez, é um cartão que paga as despesas na farmácia, que não opera por reembolso. Não é só apenas para medicamentos com participados, é para todos os outros, desde que sejam prescritos pelo médico. E alarga o universo de beneficiar os idosos. Portanto, é uma medida extremamente urgente, porque queremos, de facto, eu, enquanto presidente do CDS, criar um país que cuida de quem cuida de nós, de gerações que respeitam gerações e que não deixa ninguém ficar para trás. Mas deixe-me voltar aqui ainda à questão da alternativa. Acha que depois das autárquicas o seu parceiro preferencial de coligação, o PSD, vai estar em condições de avançar para essa construção da alternativa, tendo em conta tudo o que já se adivinha no campo social-democrata, com candidaturas a começarem a aparecer? A Eunice é uma jornalista muito experimentada e conhece bem a realidade dos partidos. Portanto, eu nem sequer vou ter o atrevimento de lhe explicar como é que funcionam estas dinâmicas próprias dos partidos que estão na oposição e partidos que querem obter o poder e que têm a sua idiosincrasia, as suas contingências. Os ciclos políticos internos também condicionam muito a afirmação externa dos partidos. É sempre o poder que consolida. É, exatamente. Portanto, eu acho é que os nossos dois partidos devem estar focados numa alternativa política para o país, a seguir às eleições autárquicas. E por isso, bem, sem sonegar os ciclos eleitorais internos que têm, acho que devem estar focados no país. E o que acontece é que muitas vezes as oposições internas dos partidos são fratricidas, são autofágicas, preferem discutir e expor na praça pública as dificuldades do partido e as suas misérias, do que propriamente em propor soluções e procurar
programas que mobilizem toda a gente dentro do próprio partido e acabam por condicionar a mensagem dos líderes. Quando é o ruído interno do partido, que os portugueses não querem saber rigorosamente para coisa nenhuma, é que prevalece sobre a mensagem que os líderes querem passar para fora. Porque depois o jornalismo quer é saber da trica, da questão, em vez de saber qual é que é a proposta que o partido tem para apresentar, qual é a crítica e a forma como se quer opor ao António Costa, que é Primeiro-Ministro de Portugal. Bem, nós temos uma mensagem que acaba por ficar enviesada. Agora, eu procuro determinação e foco naquilo que é verdadeiramente importante. É reforçar a oposição ao Partido Socialista, acabar com esta folga que existe na oposição que é dada ao PS e apresentar um projeto político alternativo, que é isto que os portugueses estão a precisar. Eu disse-lhe há bocadinho, os nossos jovens são obrigados a emigrar, têm mão de obra qualificadíssima, estudos, e não conseguem encontrar emprego, nem ter uma habitação, nem constituir família. Os nossos idosos são desapoiados, não têm rendimentos e não têm sequer recursos para comprar os seus medicamentos. Os nossos doentes não conseguem aceder a uma consulta no SNS, muitos deles estão a morrer e são milhões. Nós temos em Portugal um clima que diz que 11% dos portugueses com empregos estáveis não conseguem fugir de uma situação de pobreza. Trabalhar já não compensa no nosso país. Temos o Estado como principal criador de emprego, que asfixia a nossa economia. O socialismo é isto, é empobrecer a sociedade, torná-la dependente do Estado e assim mais controlável por quem está no poder. 751 mil portugueses trabalham no Estado. É o maior empregador. Quer dizer, é horrível o que está a passar no nosso país e somos nós que pagamos isso com o dinheiro dos nossos impostos. Olha aqui um exemplo. Como é que isto se resolvia, uma chaga social do nosso país em tempo de Covid? Havia verde saúde. Porque eu acho que estas propostas é que têm que ser ditas aos portugueses. E é nisto que a direita tem que se concentrar. O que é que acontece? Nós temos tido notícias de entupimento das urgências dos hospitais. As filas de espera, que com milhões de portugueses para um exame, uma consulta e uma cirurgia, não param de aumentar. As mamografias, exames de diagnóstico, decaíram 100 mil, diagnóstico de cancro, e a ADSE, temos os principais prestadores de serviço de saúde a abandonar. Mas vemos, por outro lado, a Ministra da Saúde toda contente no Congresso do Partido Socialista a anunciar o seu cartão de militante no PS, dizendo-se que é agora uma nova aderente ao socialismo em Portugal. Quer dizer, a Ministra da Saúde pode ser socialista, mas os doentes não têm que ser socialistas em Portugal. E o António Costa não pode continuar a brincar com a saúde dos portugueses. Repare nisto. Mas então não considera legítimo um governo fazer a opção pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde em vez do reforço dos acordos com privados? Mas já se percebeu que o SNS não consegue chegar a todo lado. Este é que é o problema. Por isso é que nós propomos a Via Verde de Saúde, que permite àqueles doentes que ultrapassaram os tempos de espera de anos e anos e anos por uma consulta, um exame e uma cirurgia, possam aceder, pago pelo Estado, a esses tratamentos no setor particular e social. Mas o que é que nós queremos? Queremos investir nas pessoas ou investir num Estado que não consegue dar capacidade de resposta a todas estas pessoas, desde logo no imediato? Para um doente é absolutamente indiferente saber se é tratado no SNS, não fosse o caso de estar entupido e não o tratar, ou no setor particular e social, não lhe interessa saber quem é a propriedade do edifício. Quer é ser tratado com humanidade, com carinho, com os recursos médicos que precisa para debelar a sua doença. Isto não acontece no nosso país. As pessoas que descontam para a ADSE, até os reformados descontam na ADSE. Eu tenho idosos que durante a campanha vêm dizer eu desconto para a ADSE e agora já não consigo ter os atos médicos que tinha no passado porque estão a abandonar, porque o Estado não lhes paga nem sequer o custo que representa esses mesmos tratamentos. Então essas pessoas que descontam para a ADSE não merecem aceder em liberdade também ao setor particular e social, conforme acordaram com o próprio Estado, pagaram e agora não têm acesso a esse serviço, quando o SNS está completamente de pantanas. É que a saúde não é um jogo de somar e subtrair, é de serviço às populações, é um direito constitucional. E o governo socialista está a claudicar o SNS e está a dizer a estes doentes que não têm outra solução que não seja esperar, muitos morrer sem tratamentos no SNS, e, em vez de lhes facilitar, através de uma via verde de saúde, o acesso a este tipo de tratamentos no setor particular e social. Deixe-me voltar aqui novamente às autárquicas e às coligações Sim, mas este é um ponto muito importante. E aos acordos. O presidente dos autarcas sociais-democratas deu-nos uma entrevista à Renascença em que diz que, obviamente, o parceiro natural do PSD é o CDS, que, em alguns sítios, já foi possível, noutros, pós-eleições, poderá ser possível fazer entendimentos com a iniciativa liberal, mas defende que não deve haver totalitarismos, no caso no PSD, e devem ser possíveis coligações ou acordos pós-eleitorais com o Chega, porque o que conta nas autarquias são as pessoas. O CDS também tem este tipo de entendimento, que depois das eleições autárquicas deverão ser feitos os acordos que forem necessários com quem for necessário para a governabilidade de alguns concelhos. Sim, eu concordo com essa ideia. Porque eu sempre defendi, estava plasmado na minha moção que apresentei ao Congresso do CDS, que a direita deve ter as mesmas ferramentas para se entender do que tem a esquerda e o Partido Socialista. Não é?
Mas isto tem que ser centrado em programas, evidentemente. Olha, eu dou-lhe aqui vários exemplos. Por exemplo, se eu puder contar com os votos dos partidos de centro para a direita na aprovação do Vale Farmácia, para os idosos, do Viver de Saúde para os nossos doentes, para baixar os impostos do IRC e o IRS, para diminuir também a carga fiscal sobre a eletricidade e sobre os combustíveis, para dar prioridade nos apoios aos jovens, no acesso à habitação e na constituição de família, para robustecer os apoios à natalidade, que não estas cócegas que o Governo fez, enfim, completamente desfasadas da realidade. Se eu tiver o apoio para estas políticas públicas de outros partidos, enfim, porque é que não havemos de negociar para poder materializá-las? E se precisar de ter o apoio do Chega, por exemplo, em Lisboa, também não lhe causa problemas ter? Assim, vamos lá ser para francos. Eu derrotar Fernando Medina. Eu estou absolutamente convencido que esse partido não conta para o totobola na formação de governação em Lisboa, porque enfim, não parece que quer conseguir eleger um vereador para esse efeito, compreendo? Até porque eu acho que os lisboetas já perceberam que para quem não quer mais socialismo em Lisboa só pode votar em Carlos Moedas, porque votar em qualquer um dos outros candidatos é a mesma coisa que votar em Medina. Portanto, eu acho que nós nesta fase, enfim, acho que a Eunice perceberá isto. Os nossos dois partidos, eu falo pelo CDS, nós queremos ter o maior número de autarcas possível. E elegendo o maior número de autarcas, nós vamos conseguir, através da nossa força, do nosso estatuto, do nosso peso político, conseguir governar por nós próprios, ou sozinhos, ou coligados com o Partido Social Democrata. E este é que é o foco que nós temos pela frente. Sim, mas vendo um partido à vossa direita que concorre a mais de 200 conselhos, e que pode vir a ser necessário para fazer maiorias, sim, enfim, eu acho que é um cenário que está aberto. É um acordos à semelhança do que fizeram para os Açores, por exemplo. Eu acho que é um cenário que está aberto e eu não excluo esse cenário, desde que isso seja centrado, como eu disse, em prioridades políticas, em medidas, num programa que os nossos dois partidos, o CDS e o PSD, possam reconhecer e rever. Porque é como eu lhe disse há bocadinho, tem aqueles exemplos todos, mais apoio para os idosos, mais apoio e incentivos aos jovens e à fixação de novas famílias e estímulos à natalidade, diminuição de impostos, apoio aos nossos doentes fora do SNS porque claudicou e não consegue chegar a todo lado, mais incentivos para os nossos idosos comprarem medicamentos. Bem, isto são tudo programas que eu creio que quantos mais votos tiverem, mais perto estaremos de materializar as nossas propostas políticas e os valores que os nossos partidos representam. Portanto, eu não vejo problema nenhum em que isso aconteça. Nós tivemos aqui um caso em Madrid, há pouco tempo, a Isabela Ayuso, que mostrou que a direita que conta é uma direita que consegue dialogar, consegue chegar a compromisso, entender-se naquilo que é verdadeiramente importante, que se afirma no combate à esquerda como principal inimiga das liberdades, com coragem, com determinação, sempre sendo aos simpatias. Acho que é esse o caminho, é o diálogo. Muito obrigada, Francisco Rodrigues dos Santos. Nós voltamos amanhã com outro líder partidário a falar de autárquicas. Obrigado.